O Campeonato Brasileiro Série A chegou ao fim com o Palmeiras conquistando mais um título, marcando o encerramento de uma temporada de quebras de tabus no futebol do país em 2023. O São Paulo, pela primeira vez em sua história, levou para casa a Copa do Brasil, enquanto o Fluminense alcançou o título da Libertadores, um feito inédito para o clube. Por outro lado, o Santos enfrentou um revés inédito ao ser rebaixado. No entanto, compilamos uma lista com algumas das contratações que não corresponderam às expectativas no cenário do futebol brasileiro em 2023. Apesar de terem sido adquiridos como promessas para suas respectivas equipes, o desempenho desses jogadores e técnicos, tanto em campo quanto fora dele, deixou a desejar. Identifique os jogadores que não corresponderam às expectativas durante o Brasileirão 2023. Matias Rojas, Corinthians. Matias Rojas, jogador do Corinthians, foi contratado como um reforço de destaque, causando empolgação ao estrear nas quartas de final da Copa do Brasil. Mais tarde, assumiu a camisa 10 de Roger Guedes. No entanto, ao final da temporada, encontrou-se frequentemente no banco de reservas e não conseguiu marcar nenhum gol. As altas expectativas criadas com sua chegada ao timão não foram plenamente atendidas. Alexandre Pato, São Paulo. Alexandre Pato teve mais uma passagem pelo São Paulo. Com uma carreira internacional e uma história anterior no clube, Pato voltou como uma figura de liderança, porém, não conseguiu apresentar um bom desempenho em campo. O atacante enfrentou dificuldades para se adaptar ao ritmo competitivo e participou de apenas 10 jogos, registrando apenas um gol durante esse período. Alfredo Morelos, Santos. Contratado como um dos principais reforços do ano, Morelos enfrentou dificuldades para entrar em forma e obter sequência no Santos. O jogador disputou apenas 3 jogos. Morelos não conseguiu ter uma sequência no Peixe. Vamos agora para o Rio de Janeiro, onde a lista é extensa, começando pelo time de maior poderio financeiro, o Flamengo. O Flamengo vivenciou, inquestionavelmente, um ano de 2023 decepcionante para seus torcedores. Sem conquistar títulos e com derrotas significativas, o rubro-negro teve uma participação discreta no mercado, realizando apenas 4 contratações ao longo da temporada. Dos jogadores recém-chegados, 3 encerraram a temporada como titulares de Tite, enquanto um se destacou negativamente. Alan, Flamengo. O volante foi solicitado pelo então técnico da equipe, Jorge Sampaoli, com quem havia trabalhado no Atlético Mineiro em 2021. O Flamengo investiu 8,2 milhões de euros para adquirir 100% dos direitos do jogador, que assinou um contrato de 4 anos e meio. No entanto, até o momento, esse investimento não gerou o retorno técnico esperado. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, Alan passou 4 meses sem atuar devido a um estresse na coluna. Apesar disso, sua estreia aconteceu rapidamente, e ele era considerado como o jogador que proporcionaria sustentação e auxiliaria na construção do meio-campo rubro-negro. No entanto, a falta de ritmo de jogo era evidente, e o volante não conseguiu se consolidar como titular. Em setembro, Alan sofreu uma ruptura da fáscia plantar, o que o afastou dos campos na fase final da temporada. No final daquele mês, Jorge Sampaoli, que havia solicitado a contratação do jogador de número 21, foi demitido do cargo de treinador. Embora o volante tenha se recuperado da lesão, ele participou de apenas 22 minutos na partida contra o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, já sob o comando de Tite. Jorge Sampaoli, Flamengo. O treinador chegou com a missão de recolocar o clube nos trilhos, mas não conseguiu alcançar os resultados esperados. O Flamengo chegou à final da Copa do Brasil, porém, foi facilmente superado pelo São Paulo. Além disso, Sampaoli enfrentou diversos problemas sérios de relacionamento. A passagem de Sampaoli pelo Flamengo chegou ao fim sem a conquista de títulos. Vitor Pereira, Flamengo. Assumindo o comando técnico do elenco mais caro do país em janeiro, que vinha de títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, o treinador não teve êxito ao perder todas as taças que disputou. Infelizmente, essa série de resultados negativos culminou em sua demissão apenas 3 meses depois. O VP também não teve sucesso nas finais que disputou, perdeu todas, sendo elas, Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Maurício Barbieri, Vasco. O técnico foi contratado para liderar o Vasco em sua nova fase, marcada pelo retorno à Série A e por investimentos da SAF.
No entanto, Barbieri não alcançou os resultados esperados e deixou o clube quando o Cruzmaltino ocupava a vice-lanterna do Brasileirão. Orelhano, Vasco. Sendo uma das contratações mais dispendiosas da história do Vasco, o atacante não conseguiu se estabelecer, participando apenas de 23 jogos na temporada, nos quais registrou um gol e uma assistência. Orelhano figurou como uma das aquisições mais onerosas do Vasco. Pedro Raul, Vasco. Após deixar uma impressão positiva na última temporada do Brasileirão Série pelo Goiás, o centroavante tornou-se um dos jogadores mais disputados no início desta temporada. Pedro Raul estava prestes a ser adquirido pelo Vasco, que superou a concorrência. No entanto, o desempenho do atacante em São Januário ficou aquém das expectativas, sendo mais lembrado pelos pênaltis desperdiçados do que pelos 9 gols que marcou em 25 jogos. Seu erro crucial contra o ABC, em plena Colina, foi determinante para a eliminação precoce na Copa do Brasil. Posteriormente, o jogador foi negociado com o Toluca em julho. Matias Segovia, Botafogo. De acordo com a música entoada pelos torcedores do Botafogo, no entanto, após um início promissor, o desempenho do meia-atacante paraguaio, que chegou em abril ao Botafogo, teve uma queda acentuada. Em 27 partidas, ele não conseguiu marcar nenhum gol pelo Fogão, contribuindo com apenas 2 assistências. Arturo Vidal, Atlético PR. Chegando como uma estrela mundial e com o status de titular no Furacão após deixar o Flamengo, Vidal teve uma passagem discreta. O jogador disputou apenas 9 jogos e enfrentou dificuldades devido a lesões, não conseguindo se firmar no Furacão. José Rodrigues, Coritiba. Com experiências anteriores no Real Madrid e em grandes clubes europeus, José chegou ao Coritiba, mas não conseguiu assegurar um lugar como titular. Pelo contrário, o jogador participou apenas de 6 jogos pelo clube, marcando um gol durante esse período. João Pedro Galvão, Grêmio. Destacando-se por 8 temporadas no Cagliari, o atacante foi trazido por empréstimo no segundo semestre. Apesar de ter passado uma década na Europa, o jogador, que anteriormente era reserva de Ener Valencia no Fenerbahçe, não conseguiu se firmar no Grêmio sob o comando de Renato Gaúcho. Em 15 partidas, ele não conseguiu marcar gols e contribuiu apenas com uma assistência. O atleta terá mais 6 meses para demonstrar seu valor na arena do Grêmio. Wesley, Cruzeiro. Sendo a maior aquisição da Raposa no mercado desde sua transformação em SAF, o atacante custou 16 milhões de reais ao ser adquirido do Palmeiras. No entanto, nunca conseguiu alcançar o status de titular absoluto, encontrando-se no banco de reservas em vários momentos da temporada. Em 42 jogos, o jogador marcou apenas 4 gols e contribuiu com 2 assistências. Segundo informações da Itatiaia, existe a possibilidade de Wesley ser emprestado pelo Cruzeiro. Zé Ricardo, Cruzeiro. Contratado com a missão de salvar o Cruzeiro do rebaixamento, Zé Ricardo foi demitido após 10 jogos, registrando 3 vitórias, com a equipe ainda dentro da zona de rebaixamento. A passagem de Zé Ricardo pelo Cruzeiro foi efêmera. Dalber, Internacional. O lateral esquerdo, com passagem pela Internazionale de Milão, ficou mais de um ano sem atuar devido a uma lesão no joelho esquerdo, após passagem sem destaque por Fiorentina, Rennes e Cagliari. Com contrato até o final do ano, o defensor foi contratado pelo Internacional no segundo semestre. No entanto, enfrentou rapidamente a rejeição dos torcedores, chegando até a discutir com eles após ser substituído em uma partida do Brasileirão Série no Beira-Rio. Concluímos nossa análise das piores contratações de 2023, um ano que, infelizmente, deixou muitos torcedores desapontados e clubes em busca de respostas. Seja pela falta de adaptação, lesões inoportunas ou desempenho aquém das expectativas, estas contratações refletem a imprevisibilidade do futebol. Que as lições dessas experiências contribuam para decisões mais acertadas no futuro. O esporte é dinâmico, e mesmo nas situações desafiadoras, há sempre espaço para o renascimento e o sucesso. Agradecemos por nos acompanhar neste mergulho pelo mundo das transferências em 2023. Não se esqueça de deixar seus comentários sobre quais contratações surpreenderam você neste ano. Até a próxima, e que a próxima janela de transferências traga mais acertos e menos decepções para os apaixonados pelo futebol. Obrigado.